Eu não conseguia parar de tremer. Estava sentada no chão frio do corredor do hospital, de costas para a parede, com as mãos cobertas de gel antisséptico e os olhos que já não tinham mais lágrimas para derramar. 2 anos. 2 anos da minha vida inteira entregues a um quarto de hospital e a uma casa que nunca foi minha de verdade. E naquele corredor, às 3 da manhã, eu estava completamente sozinha, sem o meu marido, sem a cunhada, sem ninguém da família dele. Só eu, 40 anos, um casaco que cheirava a remédio e o barulho do monitor cardíaco que eu já conhecia melhor do que a minha própria respiração. Deixa eu te contar como eu cheguei até ali. Eu me casei com o Renato quando tinha 28 anos. Ele era 3 anos mais velho do que eu, filho único de uma família de Campinas. E quando nos conhecemos, eu achei que tinha encontrado um homem de verdade, trabalhador, educado, próximo da família. A mãe dele, Dona Conceição, era uma mulher forte, daquelas que administravam tudo com uma mão só e ainda arrumavam tempo para fazer bolo de domingo. O pai tinha morrido cedo, então era só ela e o Renato. Quando eu entrei nessa família, entrei de cabeça. Ajudava nas festas, ligava toda semana, passava os feriados com ela quando o Renato tinha viagem de trabalho. Eu gostava da Dona Conceição, gostava de verdade. O problema começou quando ela teve o AVC. Foi numa quinta-feira de agosto, de madrugada. O Renato recebeu a ligação às 2 da manhã e ficou branco. Saímos correndo para o hospital. Dona Conceição estava com o lado direito paralisado, a fala comprometida, e os médicos disseram que a recuperação seria longa. Muito longa. Semanas de UTI, meses de reabilitação e uma lista de cuidados que eu nem sabia que existiam. Na semana seguinte, o Renato me sentou na mesa da cozinha e disse que a empresa tinha uma proposta que ele não podia recusar. Uma transferência para Goiânia. Temporária. Ele disse. 3 meses no máximo. Eu olhei para ele e perguntei: "E a sua mãe?" Ele desviou o olhar para a janela e disse que eu estava aqui, que eu ia cuidar bem dela, que ele confiava em mim, que ele mandaria dinheiro todo mês, que ligaria todo dia. Ele foi embora numa segunda-feira com uma mala grande e um abraço rápido. Os 3 meses viraram 6. Os 6 viraram 1 ano. As ligações diárias viraram mensagens no WhatsApp, às vezes respondidas, às vezes não. O dinheiro que ele prometia mandar chegava com atraso, às vezes incompleto, com uma desculpa nova a cada mês. E eu fiquei. Fiquei porque a Dona Conceição precisava de mim. Fiquei porque eu ainda acreditava que o meu casamento era real. Fiquei porque eu não sabia mais quem eu era fora daquilo tudo. A rotina era assim. Eu acordava às 6 da manhã, preparava os medicamentos dela, eram 8 comprimidos diferentes em horários diferentes, qualquer troca causava complicação. Dava banho com a ajuda de uma técnica que vinha 3 vezes por semana, mas nos outros dias era eu sozinha. Aprendi a virar ela na cama sem machucar os ombros dela. Aprendi a fazer o exercício de fala que a fonoaudióloga tinha ensinado, 30 minutos de manhã, 20 à tarde. Levava ao neurologista todo mês, ao cardiologista a cada 2 meses, a fisioterapeuta 2 vezes por semana. Tinha dia que eu chegava em casa às 8 da noite e ainda precisava dar o jantar, aplicar a insulina, trocar o curativo do calcanhar que estava machucado. Tinha dia que ela chorava sem conseguir explicar por quê, e eu ficava do lado dela segurando a mão até ela adormecer. Tinha dia que eu mesma queria chorar, mas não tinha tempo. Liguei para o Renato umas 40 vezes num período de 3 semanas, quando a Dona Conceição teve uma infecção urinária complicada e precisou ser internada com urgência. Das 40 ligações, ele atendeu 6. Nas 6 vezes disse que estava em reunião, que ia resolver, que eu era forte, que ele sabia que eu dava conta. Pedi que ele viesse, disse que não podia. Pedi de novo, disse que ia tentar. Não veio. A cunhada que eu descobri que existia, o Renato nunca tinha mencionado muito, se chamava Patrícia e morava em São Paulo com o marido e 2 filhos. Quando a Dona Conceição teve o AVC, a Patrícia apareceu no hospital 2 vezes nas primeiras semanas, ficou 1 hora em cada visita e depois sumiu. Mandava mensagem perguntando como estava a mãe às vezes. Quando eu respondia com detalhes, ela demorava dias para responder.
Quando eu pedi ajuda concreta, ela dizia que os filhos estavam doentes, que o trabalho estava pesado, que o marido estava viajando. Num determinado momento, parei de pedir. 2 anos se passaram assim. Eu cuidei da Dona Conceição com tudo que eu tinha, com o meu tempo, com a minha energia, com o dinheiro que eu tinha economizado antes de parar de trabalhar porque não tinha como conciliar, com a minha saúde, que foi piorando aos poucos sem eu perceber, com o meu casamento que foi morrendo na mesma velocidade. Quando a Dona Conceição começou a piorar de verdade, no início do 2º ano, eu percebi que ela estava se preparando para partir, não do jeito dramático dos filmes. Era uma coisa silenciosa. Ela dormia mais, comia menos, e quando estava acordada ficava com o olhar voltado para algum lugar que eu não conseguia ver. Às vezes ela segurava minha mão e dizia o meu nome com a voz torta que tinha ficado depois do AVC. Às vezes ela tentava dizer alguma coisa e não conseguia. Eu ficava do lado, esperando, tentando entender. Numa tarde de março, ela me chamou e, com muita dificuldade, pausando entre cada palavra, disse que queria falar com um advogado, que era importante, que ela precisava resolver uma coisa antes de ir. Eu liguei para o Renato. Ele disse que ia providenciar, que ia marcar, que já estava resolvendo. Passou uma semana. Liguei de novo. Ele disse a mesma coisa. Passaram mais 10 dias. Aí, eu mesma peguei o telefone, procurei um advogado no bairro e marquei a consulta para aquela semana. Levei a Dona Conceição, ajudei ela a se sentar, fiquei do lado enquanto ela conversou com o Dr. Henrique por quase 2 horas. Não ouvi o que foi dito. Fiquei na sala de espera lendo a mesma página de uma revista 3 vezes sem entender nada. Quando saímos de lá, ela estava diferente, mais tranquila. Olhou para mim no carro e disse, com aquela voz que custava tanto esforço: "Obrigada, Ana." Só isso. Mas o jeito que ela disse, eu carreguei comigo até hoje. Ela faleceu 6 semanas depois, numa terça-feira de madrugada, com a minha mão dentro da dela. Eu tinha dormido na cadeira ao lado da cama dela porque senti que aquela noite era diferente. E foi. Ela foi embora de mansinho, sem luta, sem drama. Só foi. Eu fiquei ali parada por um tempo que não sei medir. Depois chamei a enfermeira. Depois liguei para o Renato. Ele atendeu na 3ª chamada, com voz de quem tinha acabado de acordar, e quando eu disse que a mãe tinha ido, ficou em silêncio por alguns segundos e disse que ia para Campinas no dia seguinte cedo. Liguei para a Patrícia. Ela chorou muito no telefone e disse que ia tentar chegar até o velório. Perguntei se precisava de ajuda com alguma coisa, com a funerária, com os documentos. Ela disse não, que o irmão ia resolver, que eu não precisava me preocupar. Cuidei de tudo eu mesma. Contratei a funerária, escolhi o caixão dentro do orçamento que fazia sentido, organizei as flores, contatei as pessoas que estavam na agenda da Dona Conceição, avisei a vizinha, que tinha sido amiga dela por décadas, combinei com a igreja o horário da missa. Quando o Renato chegou na tarde do dia seguinte, tudo estava organizado. Ele me deu um abraço que durou 2 segundos e foi falar no telefone. No velório, eu fiquei ao lado do caixão durante as primeiras horas recebendo as pessoas, agradecendo as condolências, explicando quem era quem para os conhecidos que chegavam sem saber ao certo com quem falar. Num determinado momento chegou uma mulher de uns 50 e tantos anos que eu nunca tinha visto, prima da Dona Conceição de algum lugar do interior, e ela me abraçou com uma força que me surpreendeu. Disse: "Você é a Ana, né? Ela me falava muito de você. Disse que você cuidou dela como se fosse filha de sangue." Aquilo me quebrou por dentro de um jeito que eu não esperava. Tive que ir ao banheiro para não chorar na frente de todo mundo. Quando voltei, a Patrícia estava chegando com o marido e os 2 filhos. Ela abraçou o Renato por um longo tempo, depois se aproximou do caixão, depois cumprimentou alguns parentes. Quando chegou até mim, me deu um abraço breve e disse: "Obrigada por tudo que você fez." Depois virou de costas e foi falar com outra pessoa. Eu fui ficando cada vez mais para o canto. Não foi ninguém que me mandou. Foi que o espaço naturalmente foi se reorganizando em volta do Renato e da Patrícia, que eram os filhos, os herdeiros, os enlutados oficiais, e eu fui escorregando para a beirada daquele espaço até estar praticamente encostada na parede, olhando para a cena como se fosse uma estranha. O que mais doeu não foi ninguém falar nada de errado.
foi que ninguém falou nada. 2 anos da minha vida. E eu era invisível naquele salão. No terceiro dia depois do velório, o Renato me disse que tinha marcado a leitura do testamento para a semana seguinte no escritório do Dr. Henrique, que seria uma coisa rápida, de rotina, que provavelmente a mãe tinha dividido tudo igualmente entre ele e a Patrícia, que era o mais natural. Disse isso com uma segurança tão grande que eu nem perguntei nada. Na tarde de quinta-feira seguinte, eu e Renato chegamos ao escritório do Dr. Henrique. A Patrícia chegou alguns minutos depois com o marido. Cumprimentos breves, rosto de quem esperava que aquilo passasse logo. O Dr. Henrique nos recebeu numa sala com uma mesa comprida, pediu que nos sentássemos, abriu uma pasta e colocou os óculos. Ele leu o cabeçalho do documento, a data, as informações de identificação da Dona Conceição. Eu estava olhando para as mãos, pensando que precisava passar na farmácia depois. Não estava esperando nada para mim. Eu nem devia estar ali, tecnicamente. Fui porque o Renato disse que era protocolo que o cônjuge estivesse presente. Então o Dr. Henrique continuou lendo. O apartamento da Dona Conceição no centro de Campinas, avaliado em R$ 940 mil, estava sendo deixado para a Patrícia. Ela suspirou de alívio ao lado do marido. O Renato ficou quieto. A poupança e os investimentos, num total de R$ 380 mil, estavam sendo divididos em 2 partes iguais, 190 mil para o Renato, 190 mil para a Patrícia. Até aí, tudo dentro do esperado. O Renato relaxou os ombros. A Patrícia estava quase sorrindo. O Dr. Henrique pausou, virou uma página e continuou. A casa onde Dona Conceição havia morado nos últimos 2 anos, o imóvel da Rua das Acácias, de 320 metros quadrados com terreno, avaliada em R$ 1.200.000, estava sendo deixada integralmente para mim. Eu não entendi na primeira vez. Literalmente não processei. Fiquei olhando para o Dr. Henrique esperando ele continuar para outra coisa. Ele olhou para mim por cima dos óculos e disse o meu nome completo novamente, confirmando. E acrescentou que a Dona Conceição havia deixado uma carta anexa ao testamento explicando a decisão, que ele poderia ler em voz alta se eu permitisse. Eu disse que sim com a cabeça porque minha voz tinha desaparecido. A carta dizia, nas palavras dela com a ajuda do advogado para colocar no papel, que ela havia observado durante 2 anos alguém que ficou quando todos foram embora. Que havia aprendido o nome de cada remédio, o horário de cada consulta, o jeito certo de fazer cada exercício, que havia dormido em cadeiras de hospital sem reclamar, que havia tratado ela com dignidade quando ela já não conseguia fazer as coisas mais simples sozinha, que os filhos dela eram amados, mas que o amor precisa aparecer. E que a casa onde ela tinha vivido os últimos anos, cheia das marcas desse cuidado, devia ir para quem realmente a tinha habitado. A sala ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram enormes. Depois o Renato disse, isso é um erro. A Patrícia disse, isso não pode estar certo. O marido da Patrícia disse que iam contestar, que havia algo irregular, que um advogado doente e vulnerável não tinha condições de tomar decisões de tamanha magnitude. O Dr. Henrique, com uma calma absoluta que eu admiro até hoje, explicou que o testamento havia sido lavrado em cartório com todas as formalidades legais, com laudos médicos atestando a capacidade cognitiva da Dona Conceição na data da assinatura, e que a decisão era juridicamente sólida. Eu estava olhando para a mesa, para o reflexo da luz no verniz da madeira, pensando na tarde em que levei a Dona Conceição ao escritório do Dr. Henrique e fiquei na sala de espera relendo a mesma página, pensando que ela sabia. Ela sabia naquele dia o que estava fazendo, e o obrigada que ela me disse no carro, eu entendi só então o tamanho daquilo. Saímos do escritório em silêncio. O Renato não me olhou durante o trajeto até o carro. Quando entramos, ele ficou com as mãos no volante sem dar a partida e disse, com uma voz que eu nunca tinha ouvido nele antes, fria e cortante, você planejou isso. Eu olhei para ele, para esse homem com quem eu tinha dormido por 12 anos, que tinha me deixado sozinha por 2 anos, que tinha atendido 6 das 40 ligações que eu fiz durante uma emergência. E eu disse, com uma calma que também me surpreendeu, eu não planejei nada, eu apenas fiquei. Ele não respondeu. Deu a partida e dirigiu em silêncio até em casa. Naquela noite,
Eu não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto e pensando em quanto tempo da minha vida eu tinha passado em função de coisas e de pessoas que não me viam. No trabalho que deixei, na amiga que fui me afastando porque não tinha tempo para encontros, na minha própria mãe que reclamava que eu sumia, nos planos que eu tinha antes dos 30 que foram sendo empurrados para depois, e depois, e depois. Na manhã seguinte, meu celular tinha 53 notificações. Mensagens do Renato, da Patrícia, do marido da Patrícia, de primos que eu mal conhecia, de uma tia do Renato que eu tinha visto 2 vezes na vida, todos com variações do mesmo tema. Que eu tinha me aproveitado de uma idosa vulnerável, que aquilo era uma injustiça, que eles iam tomar providências, que eu devia ter vergonha. Uma mensagem da Patrícia tinha 72 linhas. Eu li as primeiras 10 e parei. Nos 3 dias seguintes, o Renato ficou em casa, mas não me dirigiu a palavra. Dormia no quarto de hóspedes, saía cedo, voltava tarde. Na 4ª noite, me chamou para conversar na sala e disse que queria propor um acordo. Se eu abrisse mão da casa, ele garantiria que a família não entraria com nenhuma ação judicial e que o processo seria encerrado em paz. Eu perguntei o que eu receberia em troca além da ausência de um processo que provavelmente não teria fundamento. Ele disse: o casamento. A gente volta do zero. Eu peço transferência de volta. Eu olhei para ele por um momento. Pensei nos 2 anos em que ele esteve em Goiânia, nas promessas que não foram cumpridas, no jeito que ele tinha dito que eu era forte, como se isso fosse um motivo para ele não precisar aparecer. No corte seco da voz dele no carro quando me acusou de ter planejado algo que nunca planejei. Disse que precisava de tempo para pensar. Ele disse: tudo bem, mas não demora muito. Naquela noite, liguei para a minha mãe pela primeira vez em semanas. Ela atendeu no 2º toque, como sempre faz, e quando ouviu minha voz disse: filha, o que foi? Eu demorei uns segundos para conseguir falar. Depois contei tudo. Tudo o que tinha acontecido nos 2 anos, o que estava acontecendo agora, o que o Renato tinha proposto. Minha mãe ficou em silêncio me ouvindo sem interromper, do jeito que ela sabe fazer. Quando eu terminei, ela disse: Ana, você passou 2 anos cuidando de uma mulher que não era sua mãe de sangue, sozinha, sem ninguém ao lado. Você acha que merece menos do que ela decidiu te dar? Não consegui responder. Ela disse: dorme, filha. De manhã você vai saber o que fazer. Eu dormi. De manhã eu sabia. Procurei a minha própria advogada, uma mulher indicada por uma amiga, e ela confirmou o que o doutor Henrique tinha dito. O testamento era sólido. As contestações que a família estava ameaçando fazer tinham baixíssima probabilidade de êxito, especialmente com os laudos médicos existentes. Ela me orientou sobre o processo de inventário, os prazos, os documentos. Na semana seguinte disse ao Renato que não aceitava o acordo, que a casa era legalmente minha e eu pretendia tomar as providências necessárias para garantir meus direitos. E que, além disso, eu queria iniciar o processo de separação. Ele olhou para mim como se eu tivesse falado em outra língua. Disse que eu estava cometendo um erro enorme, que eu ia me arrepender, que a família toda iria contra mim. Eu disse: já foi contra. Não mudou nada. Ele saiu batendo a porta. Mandou mensagem 1 hora depois dizendo que eu era uma pessoa diferente da que ele tinha casado. Respondi que ele estava certo. Eu era diferente. 2 anos me tinham mudado de um jeito que ele nem tinha visto acontecer porque não estava aqui para ver. O processo de separação foi difícil da maneira que esses processos sempre são, cheio de idas e vindas e documentos e datas. Mas eu tinha a minha advogada, e tinha a minha mãe, e tinha a amiga que eu tinha me afastado, e que quando ligou e entendeu o que estava acontecendo, disse que vinha me buscar naquele final de semana e não aceitava não como resposta. Durante os meses que se seguiram, a família do Renato tentou de várias formas. Mensagens de parentes que eu mal conhecia dizendo que eu estava destruindo a família. Uma reunião que a Patrícia tentou organizar comigo sem advogados presentes, que minha advogada me orientou a não comparecer. Uma postagem velada nas redes sociais, de uma prima do Renato, falando de pessoas que se aproveitam de idosos, que gerou alguns comentários antes de ser deletada. Eu aprendi a não responder.
Aprendi que a minha paz não dependia de convencer ninguém de nada. O inventário foi concluído. A casa da Rua das Acácias passou para o meu nome. Eu fui até lá num sábado de manhã, sozinha, com a chave que o Dr. Henrique me entregou após o processo ser finalizado. Abri a porta e fiquei parada na entrada por um momento. Era o mesmo corredor que eu tinha percorrido milhares de vezes. A mesma janela da sala com aquela luz de tarde que a Dona Conceição gostava. O mesmo cheiro, quase, com uma camada de fechado por cima que os meses tinham deixado. O quarto dela estava do mesmo jeito que eu tinha deixado. A cadeira onde eu dormia do lado da cama ainda estava lá. Eu me sentei naquela cadeira e fiquei um tempo em silêncio. Não foi um momento de vitória. Foi um momento de peso. De entender que havia uma vida inteira de esforço depositada naquele espaço e que a Dona Conceição, à sua maneira e com os recursos que ela tinha, havia tentado reconhecer isso. Não era sobre o dinheiro, era sobre ser vista. Era sobre alguém dizer: eu notei. Depois de um tempo me levantei, abri as janelas, deixei o ar entrar. Nos meses seguintes vendi a casa. Não era minha intenção inicial, mas percebi que recomeçar naquele espaço não fazia sentido para mim. A casa carregava muita coisa, boa e pesada ao mesmo tempo, e eu precisava de um lugar que fosse só meu, que começasse comigo. Com o valor da venda, comprei um apartamento menor no bairro onde minha mãe mora. De 2 quartos, andar alto, com uma varanda que pega sol da manhã. Assinei o contrato num dia de semana normal, num cartório simples, e quando o tabelião carimbou o documento com o meu nome como proprietária, eu respirei de um jeito que não lembrava como se fazia. No mês seguinte, me matriculei numa pós-graduação que eu tinha pesquisado antes de casar e nunca tinha feito. A primeira aula foi numa terça à noite, e eu cheguei com 10 minutos de antecedência. Peguei um lugar perto da janela, e quando a professora começou a falar, eu percebi que estava sorrindo sem motivo aparente. A separação foi concluída. A Patrícia mandou uma mensagem na semana da assinatura, a primeira em meses que não tinha ameaça nenhuma, dizendo apenas: espero que você esteja bem. Não respondi na hora. Respondi 2 dias depois, uma linha: estou. Obrigada. Não sei se houve reconciliação ali. Não precisa haver, mas eu não quero carregar raiva de ninguém. A raiva pesa, e eu já carreguei coisa pesada demais por tempo demais. O que eu aprendi, nos 2 anos na casa da Rua das Acácias e em tudo que veio depois, é que cuidar de alguém de verdade é um dos atos mais invisíveis que existem. Ninguém vê as noites. Ninguém vê o comprimido certo na hora certa. Ninguém vê a mão segurada no escuro. É um trabalho que acontece em silêncio, que não aparece em nenhuma foto, que não gera nenhum reconhecimento automático. E a maior parte das pessoas que deveriam ver, não vê. Mas às vezes, em algum lugar que você não esperava, alguém nota, e carrega isso com ela até o fim. A Dona Conceição me viu. Com os olhos cansados e o corpo que já não obedecia, ela me viu, e fez o que pôde com o que tinha para dizer isso. Tem dias que acordo no apartamento novo, com aquela luz da manhã entrando pela varanda, e fico 1 minuto só sentada na cama, ouvindo o silêncio. Não o silêncio de quem está sozinho e com medo. O silêncio de quem finalmente parou de correr e descobriu que o chão está lá, firme, e que ela consegue ficar de pé em cima dele. 40 anos. Às vezes parece tarde para começar. Mas eu olho para os últimos 2 anos, para tudo que aprendi sobre resistência e sobre o que eu sou capaz de carregar, e penso que se eu conseguir passar por aquilo, consigo passar por qualquer coisa que vem agora. Só que dessa vez com o meu nome no contrato, com a chave na minha mão, com a varanda que pega sol, e com a certeza de que quando alguém me perguntar o que eu fiz nesses anos, eu não vou precisar baixar a voz para responder.